Mais uma live aqui no perfil da Pública Educacional sobre o tema dos direitos dos alunos autistas. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, quem é novo aqui no perfil da Pública, a gente está com bastante seguidores novos aqui. Para quem ainda não me conheceu, não assistiu nenhuma live, não participou de nenhum curso, eu sou a Sarita Pérez, sou advogada e especialista na área de educação básica pública e assessoro aí vários municípios. Já tive o privilégio, o prazer de atuar na consultoria, na assessoria de vários sistemas de ensino e também sou tutora, professora aqui da Pública Educacional, essa escola de cursos online que tem aí por objetivo formar uma comunidade de profissionais da educação que sejam protagonistas dos sistemas de ensino que atuam por meio do conhecimento e da prática da legislação educacional. Então aqui nós compartilhamos a legislação educacional de uma maneira prática, objetiva, para que você, profissional da educação, possa aplicá-la no seu dia a dia profissional, possa ter uma atuação mais segura, mais eficiente. E também para você que é um profissional do direito ou um estudante que quer aprofundar os seus conhecimentos na área de legislação educacional, nós também estamos aqui. Também os nossos cursos atendem essa demanda de profissionais do direito que buscam conhecimento nessa área. Então sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal está entrando aí, a nossa equipe está encaminhando nos grupos de WhatsApp, o link aqui da live. Enquanto a gente não começa, aproveitem para compartilhar o link dessa live com os colegas advogados, com os colegas profissionais da educação. É só clicar aí no aviãozinho e mandar essa live para outras pessoas, para que mais profissionais da educação, para que mais profissionais do direito, estudantes, conheçam a legislação e possam contribuir conosco aqui no nosso bate-papo. Bem-vindos. Acho que deu uma interferenciazinha aqui, não sei se travou aí para vocês, tá tudo ok? Me dê um ok se a live tá, se a transmissão tá ok. Deu uma travadinha aqui para mim, tá tudo ok? Tudo ok? Travou aqui para mim. Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje o tema, direitos dos alunos autistas. Durante a semana, pessoal, eu deixei uma caixinha de dúvidas aqui no perfil da Pública para vocês mandarem aqui alguns questionamentos para a gente discutir. Quem já é aluno da Pública Educacional, quem já me acompanha aqui nas lives, sabe que a gente vem produzindo aqui vários debates, várias lives sobre esse tema da educação especial. Estou vendo aqui a Sam falando que poderiam marcar uma live sobre o TDAH também, ou Sam, eu não sei qual é o seu nome, se é esse mesmo. Nós já fizemos uma live sobre TDAH e alunos com TDAH e alunos com dislexia, tá? Há alguns dias eu fiz uma live especificamente para falar sobre esses alunos, se eles integram ou não o público-alvo da educação especial. Quem participou da live sabe a resposta, eu tenho certeza, sabe do meu entendimento, da minha opinião, sabe qual é o meu raciocínio. Eu trouxe aqui para vocês subsídios legais para a gente entender que está existindo uma evolução da legislação educacional em relação à ampliação do público-alvo da educação especial e também, e tudo isso, obviamente, essa evolução, essa necessidade de evolução da legislação educacional em razão da evolução da medicina, da evolução das pesquisas, que tem aí descoberto vários outros tipos de transtornos do desenvolvimento, enfim, e que a gente tem que acompanhar enquanto profissionais que atuam na área da educação, tá? Então eu falei sobre isso nessa live. Depois você procura aqui no feed do Instagram da Pública Educacional, que certamente a gravação da live ainda está disponível, tá? Então, mas fica aqui com a gente agora, que o tema de hoje também é bem interessante. Eu vou começar, pessoal, eu vou falar, obviamente, dos direitos dos alunos autistas, mas eu vou começar falando sobre uma questão que envolve os servidores públicos, tá? Eu recebi essa dúvida na caixinha de perguntas que eu deixei no perfil da Pública, inclusive agora há pouco eu fiz alguns stories lá no meu perfil particular, que lá eu falo sobre consultoria educacional, falo um pouco desse meu trabalho como consultora educacional.
E eu estava compartilhando esse tipo de questionamento que tem chegado aqui pra gente, que é a questão do direito de redução de jornada de trabalho para os servidores públicos, já que a gente fala aqui, né, a maioria dos nossos temas aqui são voltados para a área de educação básica pública e envolve, portanto, os direitos dos trabalhadores no serviço público, na educação básica pública. Então, eu estava falando sobre o direito de redução da jornada de trabalho para aqueles servidores públicos que têm algum tipo de deficiência. Então, o próprio servidor é deficiente, ele é autista, ou ele tem algum tipo de deficiência, ou ainda, caso esse servidor, esse trabalhador aí do serviço público tenha um cônjuge, ou seja, o marido, a esposa, ou um filho, ou alguém responsável, né, alguém pelo qual ele tem ali uma responsabilidade de criação, que essa pessoa, esse cônjuge, esse filho ou pessoa responsável, que essa pessoa tenha algum tipo de deficiência também, ou tenha autismo, ou qualquer outro tipo de deficiência. Então, vou até inverter aqui a ordem. Eu tinha feito um roteirozinho para a gente falar sobre esse assunto, e eu quero esclarecer esse assunto com vocês. Frequentemente, nós recebemos dúvidas dos servidores municipais sobre a questão: eu sou servidor público, eu tenho uma deficiência, ou eu tenho um filho com deficiência, eu posso ter direito à redução da jornada? Por quê? Porque eu preciso fazer terapias, eu preciso acompanhar meu filho nos tratamentos que ele faz, meu filho frequenta o AEE, meu filho frequenta fisioterapia, meu filho frequenta algum outro tipo de terapia, fonoaudiólogo, psicopedagoga, enfim. Meu filho tem uma rotina em razão da sua deficiência que necessita dos meus cuidados. Eu sou servidora pública municipal, eu tenho direito de redução de jornada? O que vocês acham? Coloquem aqui para mim no chat o que vocês acham que essa pessoa com deficiência, que seja um servidor público ou que tenha alguém sob sua responsabilidade que tem algum tipo de deficiência, tem autismo, enfim, essa pessoa tem ou não direito de ter uma redução na sua carga horária de trabalho. Me mandem aqui nos comentários o que vocês acham, e também me mandem se no município que vocês trabalham, se existe alguma legislação sobre esse assunto, tá? Então me mandem aqui que eu vou responder para vocês esse tema no finalzinho da live. Eu vou começar então o meu tema, os temas que eu preparei aqui para vocês, falando sobre os direitos dos alunos, tá? E no final da live eu prometo que eu respondo isso para vocês e vou passar aqui todo o embasamento legal para que vocês entendam sobre esse assunto e vocês também possam orientar algum colega servidor público, ou se vocês estão nessa situação de ser um servidor público que tem uma deficiência, ou tem um filho, tem um marido, tem a esposa, tem alguém sob sua responsabilidade que tem algum tipo de deficiência, se vocês podem ou não fazer esse tipo de solicitação, tá? Então fiquem aqui comigo e me respondam aí, tá? Deixa eu voltar aqui meu chat que eu mexi aqui. Boa tarde, pessoal falando boa tarde. Eu tinha passado aqui, meu chat aqui tava... Aqui, ó, Educação Transforma. Sou servidora pública, recebi o diagnóstico do meu filho com TEA. Ele tem 29 anos, ele precisa de terapia. Queria saber se existe auxílio financeiro do governo para as terapias, tá? Educação Transformadora, qual que é o seu nome? Me fala o seu nome aqui, tá? Eu não vou entrar muito hoje, pessoal, aqui nos temas relacionados a benefícios previdenciários, enfim. A pessoa com um transtorno do espectro do autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência, tá? Então, a Lei Federal 12.764 de 2012, deixa eu ver se eu falei o número certo da lei, isso mesmo. Lei 12.764 de 2012, que é a lei do autismo, ela traz ali toda uma regulamentação sobre a Política Nacional de Garantia dos Direitos das Pessoas com Autismo, tá? Mas o que é importante a gente saber, e aí isso reflete em vários outros tipos de benefícios. Essa pessoa com autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência, tá? Então, existem várias legislações relacionadas a tratamento de saúde, a questão de prioridades em alguns serviços, que se enquadram para a pessoa com deficiência, tá? E aí vocês precisam buscar cada qual aí, eu preciso preciso comprar um veículo para o meu filho tem 29 anos, ele tem algum tipo de benefício nesse sentido, por ser uma pessoa com deficiência, já que ele é autista e é considerado uma pessoa com deficiência,
Ah, meu filho, ele tem direito de receber o benefício previdenciário? E aí eu já adianto para vocês, esse não é o tema da nossa live, mas as pessoas, do ponto de vista do direito previdenciário, e aí falando do INSS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, existem benefícios previdenciários para pessoas com deficiência. Se a pessoa autista é considerada uma pessoa com deficiência, ela tem direito desses benefícios previdenciários. No entanto, existem regras para a concessão desse benefício, tá? Então, vocês precisam se informar sobre essa questão. Ah, meu filho tem direito ou não ao benefício previdenciário? Ah, eu vou pesquisar e vou ver se eu me enquadro, né, naqueles requisitos que aquela legislação específica ela disciplina, ok? Senão a gente dispersa muito aqui. O foco aqui da nossa live, então, é falar sobre o âmbito educacional, que é o nosso tema aqui, o tema da nossa live, direitos do aluno autista, tá? E também prometo que eu vou falar para vocês, como eu adiantei no início da live, eu vou esclarecer essa questão, como a gente, muitos de vocês, muitos alunos, e eu sou consultora na área de educação básica pública, trabalho com Secretaria de Educação, uma das dúvidas muito comuns é em relação ao fato do servidor público ou ter uma deficiência ou ter alguém dependente, né, sob sua dependência que tem algum tipo de deficiência, e aí a gente discute depois essa questão da redução de jornada de trabalho, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live mais uma vez. E começando o nosso tema, a primeira questão que eu quero pontuar aqui com vocês é que a pessoa com autismo não pode ter o seu direito de matrícula negado. Frequentemente, nós temos visto notícias sobre questões envolvendo aí a negativa de matrícula de pessoas com autismo, principalmente na área privada, tá? Nós trabalhamos aqui, e reforço isso com vocês, nós trabalhamos muito com a questão da área pública. Pelo menos nos municípios, nos lugares que eu já trabalhei, nas secretarias de educação que eu conheço, eu não tenho visto esse tipo de problema da escola fazer a negativa pelo fato do aluno ter algum tipo de deficiência ou ter, aí no caso, que é o tema da nossa live de hoje, de ter o transtorno do espectro do autismo, tá? Por quê? Porque hoje nós temos uma consciência dos profissionais da educação e dos gestores educacionais públicos no sentido de que esses alunos têm o direito à educação e esse direito à educação, ele é obrigação, é dever do poder público. Uma vez que é dever do poder público, ele precisa sim receber esse aluno, independentemente dele ser público-alvo aí da educação especial. Então, eu não tenho tido e visto muitos problemas em relação à matrícula dos alunos, tá? Com deficiências, mas vou falar aqui para vocês em relação ao AEE, ao atendimento educacional especializado, tá? Mas tenho acompanhado muito na rede privada e não é o meu objeto de trabalho, mas acompanho as notícias e vejo que muitas escolas particulares, de alguma forma, na verdade de uma forma velada, acabam dizendo que não tem vagas quando verificam ali que aquele aluno que está solicitando uma matrícula tem autismo ou tem algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno do desenvolvimento. E isso é proibido por lei, tá? Inclusive, a Lei Federal 12.764 de 2012, que é a lei do autismo, ela diz expressamente lá no seu artigo 7º, vou ler aqui para vocês, que o gestor escolar que fizer essa negativa pode responder administrativamente com pagamento de multa, tá? Tá lá no artigo 7º da Lei Federal 12.764 de 2012, que o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula do aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos, tá? Então, é uma penalidade administrativa. Parágrafo 1º, em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo, tá? Então vejam que a legislação que garante aí os direitos das pessoas autistas trouxe expressamente essa preocupação, inclusive com pagamento de multa ou perda do cargo,
para aqueles gestores educacionais que negarem a matrícula de pessoas com deficiência. E aí, pessoal, o que é interessante nessa lei do autismo, tá? E eu sempre procuro falar aqui com os meus alunos do curso de educação especial, esclarecer que, embora nós tenhamos uma legislação que foi feita para as pessoas com autismo, essa legislação ela tem servido de base para nós profissionais aí que atuamos em favor do direito das pessoas com deficiência. Essa lei tem servido de base não só para as pessoas com autismo, mas para todas aquelas pessoas com deficiência. Eu vou mostrar aqui para vocês também já, quando a gente fala ali do acompanhante, do professor auxiliar, que a legislação ela traz ali uma ampliação, não só dos direitos, de alguns direitos, não só para as pessoas com autismo, mas também para pessoas que têm outros tipos de deficiências ou transtornos, ok? Então a legislação federal é muito clara nesse sentido, não pode haver negativa de matrícula. E aí, uma vez que essa criança, que esse aluno que tem autismo, ele está matriculado na rede de ensino, na rede pública, e aqui eu estou fazendo agora uma observação que é a matrícula na rede pública, esse aluno ele tem direito à chamada dupla matrícula, ou seja, tem direito de estar matriculado na classe comum do ensino regular, ali de acordo com a sua faixa etária, com o seu nível de ensino, e também tem direito de estar matriculado no AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que é aquele realizado no contraturno escolar, tá? É a chamada dupla matrícula, tá? Muitos de vocês, muitos alunos, seguidores me perguntam, Sarita, o que é esse termo dupla matrícula? A dupla matrícula existe nas escolas públicas de educação básica, então educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que absorvem, que recebem matrículas de alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento ou transtornos do espectro do autismo, ou alunos com altas habilidades ou superdotação. Quando recebem essa matrícula na sua rede pública, tem que fazer uma matrícula do aluno na classe comum do ensino regular e uma segunda matrícula no AEE, no Atendimento Educacional Especializado, que é aquele atendimento que é realizado sempre no contraturno ao da escolarização regular. Então, se a criança, se o aluno está matriculado ali no período da manhã, lá no primeiro ano do ensino fundamental, no período da tarde, esse aluno tem direito de frequentar o AEE, ok? Que é esse atendimento educacional especializado. Inclusive, para fins de recebimento de recursos financeiros do Fundeb, são computadas 2 vezes, ou seja, em duplicidade, a matrícula desse aluno. Então, as redes de ensino que fazem a matrícula do aluno da forma correta, informam essa matrícula no censo escolar, recebem ali recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública, recebem esse valor, o valor por essa matrícula em duplicidade, tá? Hoje, se eu não me engano, esse valor de recebimento do Fundeb está em torno de 8 mil e poucos reais, que são recebidos em duplicidade, tá? 8 mil e pouco pela matrícula na rede regular e mais 8 mil e um pouquinho pela matrícula no AEE, tá? E aqui esse valor, pessoal, só uma observação, eu tô falando do estado de São Paulo, tá? Esses valores do Fundeb, eles variam um pouco de estado para estado, tá? Porque sempre que eu falo do Fundeb, vou até falar isso para vocês aqui, porque eu gosto de esclarecer. O Fundeb, quando a gente fala de Fundeb, a gente acha que é um fundo único, né? Que é em nível nacional, existe um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica Pública, e não é. O Fundeb, na verdade, ele é estadual. Em cada estado da nossa federação, mais o Distrito Federal, existe um Fundeb, um fundo. Então, na verdade, nós temos 27 Fundebs. Cada estado faz o recolhimento ali dos recursos oriundos dos impostos dos seus respectivos municípios e formam cada qual o seu fundo estadual, tá? A Neia tá perguntando aqui, 8 mil por aluno por mês? 8 mil por aluno, mas é por ano, tá? Não é por mês, tá? Então, esses valores do Fundeb são recebidos por aluno, pelo número de matrículas. Tem uma variaçãozinha ali em relação ao aluno que está no infantil, no fundamental, se é um aluno da educação especial, se ele é período integral ou se ele é período parcial. Existe essa variação de valores, mas sempre os valores são anuais, tá?
É pouco, né? Se a gente pensar em tudo aquilo que é oferecido para um aluno do decorrer do ano, mas são os valores que nós temos. Isso mesmo, em torno de 16 mil ano por aluno que esteja matriculado na educação especial, mas que essa matrícula esteja feita da forma correta. E eu também sempre gosto de reforçar para o pessoal que trabalha nas secretarias de educação, que trabalha ali na parte mais administrativa, na parte de gestão, para que observem, juntamente com aquelas pessoas que são responsáveis pelas informações no sistema de matrícula digital e, consequentemente, no censo escolar, as pessoas que cuidam desses dados dos alunos, que frequentemente confiram se essas matrículas estão corretas. No meu trabalho como consultora educacional, eu sempre vejo que as secretarias de educação dos municípios perdem muitos recursos públicos em razão de não fazerem a matrícula do aluno da educação especial da maneira correta, tá? E aí vem sempre aquela questão do laudo. Ah, Sarita, mas aqui no meu município nós não fazemos a matrícula do aluno na educação especial, no AEE, porque esse aluno não tem a laudo, tá? Principalmente quando a gente fala de alunos autistas, o que eu tenho acompanhado com os profissionais que são da área da saúde e que são responsáveis pelo diagnóstico clínico dos alunos, o que eu tenho visto, e aí vocês podem também compartilhar comigo se vocês têm observado isso, que esses profissionais têm esclarecido que antes dos 7, 8 anos de idade é muito difícil fechar um diagnóstico clínico sobre os alunos, se eles têm autismo ou se eles têm algum outro tipo de transtorno do desenvolvimento, enfim. Por quê? Porque muitas vezes os sintomas desses transtornos, eles se confundem, eles são muito parecidos. Então, o profissional da área da saúde, ele precisa também de um tempo de avaliação desse aluno, dessa pessoa, né, desse seu paciente, para depois, então, fechar ali um diagnóstico. Mas e aí, se nem mesmo o profissional que é da área da saúde tem condições de fechar um diagnóstico e, em alguns casos, em pouco tempo, o que nós, profissionais que trabalhamos com a educação, faremos? Não faremos o atendimento do aluno, um atendimento que é educacional? Se nós estamos vendo que esse aluno, ele precisa de um atendimento diferenciado, que ele precisa ali ter um atendimento específico a alguma necessidade educacional que ele tem apresentado, nós não iremos atendê-lo? E aí vem a resposta que é não, né? Quem acompanha aqui a gente, eu tô vendo a Dani. Oi, Dani. A Dani é nossa aluna fiel, participa de todos os nossos encontros. Um beijo, Dani. A Dani é aluna do nosso curso de Educação Especial, inclusive. Ela pode dizer aí, compartilhar com vocês. Não é porque um aluno, ele não tem um diagnóstico clínico que ele não será atendido, tá? Nós já fizemos live aqui no perfil da Pública Educacional. Quem é meu aluno do curso de Educação Especial, Aspectos Legais e Práticos, lá eu mostro tudo certinho para vocês. Essa questão da classificação internacional de doenças, como que tá a CID nova, que é a CID, né, Classificação Internacional de Doenças, que mudou aí o termo TGD, Transtorno do Espectro do Autismo, mudou para TEA. Então, alguns documentos daqui para frente, alguns documentos normativos, nós iremos observar que não teremos mais a expressão TGD, mas sim TEA, englobando todos os transtornos do desenvolvimento, tá? Então, não é por conta da ausência de um laudo clínico que esse aluno não receberá o seu atendimento educacional especializado. Inclusive, o MEC tem notas técnicas há muitos anos já sobre isso, de 2014 inclusive, que diz que para fins de cadastro no censo escolar não precisa de laudo médico, de laudo clínico para que o aluno seja atendido na educação especial, para que ele receba um atendimento educacional especializado, já que esse atendimento é educacional e não clínico, tá bom? A Dani tá falando que recomenda o curso, as lives também são maravilhosas. Muito obrigada, Dani, obrigada por estar aqui, por dar seu feedback, eu fico muito feliz. Então, pessoal, falando aí, então, só para concluir essa questão das matrículas, então, primeiro, não pode haver negativa de matrícula para um aluno que tem algum tipo de deficiência, seja autismo ou algum outro tipo de transtorno, ou tenha as altas habilidades, superdotação, enfim, não pode haver essa negativa. Se houver a negativa, o gestor público, o gestor educacional está sujeito, inclusive, à multa. E uma vez que esse aluno está inserido no sistema educacional,
se ele estiver na rede pública, ele tem direito de participar do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que é aquele realizado no contraturno escolar. Para essa finalidade, e aí falando aí para quem trabalha aqui na área de gestão escolar ou que trabalha ali na parte mais administrativa, fiquem atentos às informações que são prestadas na Secretaria Digital, porque essas informações de matrícula que são feitas na Secretaria Escolar Digital, elas são repassadas, são transmitidas para o censo escolar e os sistemas de ensino dos municípios e dos estados recebem recursos públicos em razão da matrícula dos alunos. Para o aluno que está matriculado no AEE, há o recebimento da dupla matrícula, uma matrícula desse aluno em razão da sua frequência na classe comum do ensino regular e uma segunda matrícula no AEE, que é aquele realizado no contraturno, ok? Então, esclarecido aí do Fundeb. E aí, pessoal, vou até dar um spoiler aqui para vocês. Quem já me acompanha aqui há mais tempo, acompanha o perfil da Pública, sabe que nós tivemos há um tempo atrás um curso específico sobre financiamento da educação. E nós estamos atualizando esse curso. Esse curso ele não está com as inscrições abertas, porque nós tivemos aí mudanças na legislação educacional que trata do recebimento de recursos públicos. Então, Fundeb, os recursos ali recursos próprios que o município arrecada, os estados que devem ser aplicados na educação. E nós temos uma novidade, que é a questão do ICMS educacional. Eu acho que vocês já têm ouvido muito esse termo. Sarita, o que é o ICMS educacional? Como esse recurso financeiro impacta no meu município, impacta ali no recebimento de recursos do meu município? Então, nós estamos atualizando esse curso e em breve nós lançaremos para vocês, tá bom? Porque são temas importantíssimos. Sem recursos públicos, não tem como a gente falar de melhoria da educação, que se desenvolve, né? Que acontece. Como acontece a melhoria da educação? Ela acontece através de um melhor atendimento ao aluno, de você ofertar o melhor ensino para esse aluno, melhores condições ali de estar no ambiente escolar, esse aluno que tem uma alimentação escolar adequada, que tem transporte público, que tem uma estrutura educacional muito adequada, tem materiais didáticos, mas também através da valorização dos profissionais da educação. Então, quando a gente fala de recursos financeiros da educação, a gente tem que pensar que esses recursos, eles impactam, assim, sobremaneira na qualidade do ensino. Por quê? Porque a gente consegue, com mais recursos, oferecer um melhor atendimento para o aluno, oferecer mais condições para que a aprendizagem se desenvolva num ambiente saudável, num ambiente que tem ali todos os recursos que ele precisa, mas também se desenvolve através da valorização dos profissionais da educação. Então, quando a gente tem recursos públicos, a gente consegue oferecer melhores salários para os profissionais da educação, consegue oferecer melhores condições de trabalho, consegue oferecer um plano de carreira que de fato estimule esse profissional a se desenvolver. Então, a questão financeira ela é muito importante, tá? Então, já fica aqui um spoiler aí que a gente está preparando um novo curso, um curso atualizado sobre o financiamento da educação básica pública. Tô vendo aqui que meu colega advogado, Dr. Paulo Bandeira, acabou de entrar. Oi, doutor, tudo bem? Dr. Paulo é um especialista na área de educação especial. Conheci o Dr. Paulo lá na Bahia, no seminário da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Direito Educacional. Dr. Paulo atua prestando consultoria para escolas particulares. E eu já até fiz um convite pro Dr. Paulo para a gente fazer uma live para ele contar um pouquinho pra gente sobre essa atuação dele na área privada, tá? Porque quem acompanha aqui o meu perfil, tanto o meu perfil pessoal, Sarita da Mata Pérez, quanto aqui o perfil da Pública Educacional, sabe que a minha expertise, a minha área de atuação é na área pública. E eu quero, aí já até fiz um convite pro Dr. Paulo, para ele trazer um pouco desse seu conhecimento, dessas suas experiências, dessas suas práticas na área privada, porque a gente sabe que no âmbito da educação privada também acontecem inúmeras situações. Muitas delas são parecidas com a do âmbito público, mas outras questões muito peculiares ali, porque a gente está falando de outras formas de contratação, de direitos trabalhistas, enfim. E algumas questões que são comuns, como regras do ambiente escolar. O Dr. Paulo fala muito sobre essa questão ali das normas de conduta, questões sobre bullying. Então, são assuntos muito pertinentes. Aí ele está falando que é um prazer participar. Nós vamos marcar, doutor,
A Janete tá falando, ó, muito importante falar da área privada também, legal, legal. O pessoal tá falando aqui se o parecer 50 está encaminhando para homologação. Escolas privadas precisam mais aberturas aos alunos que precisam de um olhar. Olha, até o momento, pessoal, esse parecer 50 ainda não foi homologado. Mas eu sempre digo e recomendo que vocês façam a leitura, façam o estudo desse documento, porque ele é baseado no estudo de uma comissão de pessoas que são especializadas. Ali no parecer existe toda uma pesquisa, eles trazem dados pra gente sobre as pessoas com autismo no nosso país. Aqui no Brasil a gente não tem tantos dados ainda sobre as pessoas com autismo. Esses estudos, essas pesquisas, elas acabam se baseando em dados dos outros países, porque realmente aqui no Brasil nós não temos dados, mas é muito importante acompanhar, estudar de fato esses documentos e ali discutir com a equipe escolar de vocês o que é interessante trazer ou não para o seu sistema de ensino, ok? Não temos ainda notícias sobre a homologação desses documentos e ficamos aí então no aguardo, tá? Eu vou falar algumas coisinhas aqui para vocês em relação a essa questão. Então, para fechar aí essa questão da matrícula, é isso. Direito de matrícula do aluno não pode ser negado, tá? A gente tem ali o artigo 7º da Lei Federal 12.764 de 2012. O gestor escolar que negar a matrícula para pessoa com autismo ou qualquer outro tipo de deficiência está sujeito à aplicação de multa, inclusive perda do cargo, tá? E uma vez que essa matrícula ocorreu no âmbito da educação básica pública, nas escolas públicas de educação básica, de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, esse aluno, esse estudante autista, também tem direito de estar participando e estar matriculado no AEE, que é realizado no contraturno escolar, tá bom? E aí vem, então, seguindo aqui esse raciocínio de direitos do estudante autista, uma vez que esse aluno está inserido no sistema educacional, qual deve ser o atendimento dele? Eu já disse aqui para vocês que ele tem direito de frequentar o AEE no contraturno escolar, mas e aí? Esse aluno, quantas horas ele tem que frequentar o AEE? Quantas vezes por semana esse aluno tem que frequentar o AEE? Esse aluno, ele tem direito de ter ali um professor auxiliar? Ele tem direito de ter um cuidador para acompanhá-lo em suas atividades de locomoção, higiene, alimentação? Enfim, esse aluno, ele passou ali por uma troca de medicação, ele está um pouco mais agitado. Ele pode ter uma redução de carga horária escolar por um determinado período, sim ou não? Qual é o planejamento para esse aluno autista no decorrer do ano? Quais são as metas que esse aluno precisa atingir para que ele tenha ali um melhor desenvolvimento cognitivo, mas também um melhor desenvolvimento no aspecto social, tá? Como que nós, enquanto equipe escolar, podemos atender esse aluno? O que nós devemos oferecer? Quais são os direitos desse aluno? Tudo isso, pessoal, deve estar previsto. Todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês devem estar previstas nos planos de atendimento individualizados dos alunos, sejam dos alunos autistas ou também dos demais alunos que são público-alvo da educação especial, que são chamados PEIs, que é o Plano Educacional Individualizado. Alguns sistemas de ensino chamam de PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou PAI, Plano de Atendimento Individualizado. Então não importa a nomenclatura. Eu também fiz uma live para vocês alguns dias atrás falando especificamente desses planos, tá? Também tá salvo aqui no perfil da Pública. Quem não conseguiu assistir ao vivo, fica aqui o meu convite para vocês assistirem, mas não agora, tá? Não saiam daqui. Então, nesse plano de atendimento, essa equipe escolar tem que avaliar as necessidades educacionais desse aluno autista, uma vez que ele ingressa ali na sua rede de ensino. Esses profissionais, essa equipe escolar faz uma avaliação desse aluno, faz ali um estudo de caso e monta o seu plano de atendimento educacional individualizado, tá? Pode chamar PEI, PAI, PDI, não importa o nome. Eu até coloquei isso para vocês, tá? Não importa a nomenclatura, o importante é que exista um planejamento educacional e que nesse planejamento a equipe escolar trace ali
metas para que esse aluno atinja no decorrer do ano. Por quê? Uma das principais dúvidas dos profissionais da educação é com relação à avaliação dos alunos da educação especial. Como que a gente avalia esses alunos? Como a gente mede o desenvolvimento desses alunos, uma vez que, em muitos casos, esse aluno, em razão da sua deficiência, em razão do seu transtorno do desenvolvimento, em razão ali das suas altas habilidades ou superdotação, ele tem uma estratégia educacional diferenciada dos demais alunos daquela sala de aula. Então, a primeira providência, quando esse aluno está inserido no sistema educacional, é justamente fazer o seu plano de atendimento educacional individualizado, ou PEI, ou PAI, ou PDI, não importa o nome. E também o seu plano de AEE, uma vez que nós consideramos, quando esse aluno está matriculado na educação pública, em escolas públicas de educação básica, ele tem direito de frequentar o AEE no contraturno. Então, esse profissional do AEE, esse professor do AEE, também juntamente com os demais profissionais da educação, irá ali elaborar um plano específico para o tempo em que esse aluno permanece nesse atendimento e também um plano de atendimento que abranja ali uma parceria entre os profissionais que atendem esse aluno no período regular e os profissionais que atendem esse aluno no contraturno no AEE. Então, basicamente, pessoal, nós temos dois tipos de planos de atendimento. Então, aluno autista está inserido na rede escolar de ensino, pública ou privada. Cabe, então, num primeiro momento, a essas equipes elaborarem os planos de atendimento desses alunos, tá? A pessoa tá perguntando aqui, a Neia, do protocolo de conduta, é um termo unificado nas escolas. Temos percebido que as escolas não têm feito. Ô, Neia, não é unificado, tá? Esse protocolo de conduta a gente observou agora no parecer 50 de 2023. Para quem não sabe, pessoal, acho que é bom esclarecer também, quem tá chegando aí, quando a gente fala do parecer 50 de 2023, esse parecer é um parecer do Conselho Nacional de Educação que traz orientações para o atendimento dos alunos autistas, tá? No entanto, esse parecer ainda não está homologado, tá? Ele depende de homologação para ter validade no nosso ordenamento jurídico. No entanto, mesmo ele não estando homologado, eu tenho orientado aqui para que vocês conheçam esse documento, porque lá vem esse parecer, ele foi elaborado com base num grupo de estudo de profissionais de várias áreas ali, que tem várias habilitações e competências na área pedagógica, enfim, e elaboraram um estudo e através desse estudo entregaram ali para os membros do Conselho Nacional de Educação e os membros do Conselho Nacional de Educação aprovaram esse parecer, tá? O parecer 50, ele traz essa questão deixa eu ver aqui, que a Neia colocou, que é a questão do protocolo de conduta, tá? Que é aquele documento em que é feito ali uma identificação do aluno, tá? Na verdade, a família traz informações para a equipe escolar sobre algumas condições do aluno. Se esse aluno toma medicação, se ele não toma, qual que é a sua rotina. Enfim, é feito ali como se fosse uma apresentação, é como se a família apresentasse para a escola algumas questões sobre aquele aluno, aquele estudante. Então, se esse estudante tem alguma restrição alimentar, se ele tem algum tipo de alergia, se ele toma algum tipo de medicação, se tem algo que tem que ser observado no período em que ele fica ali no ambiente escolar, se a equipe escolar tem que tomar ali, tem que ter uma atenção especial em alguma questão. Então, na verdade, esse protocolo de conduta é um documento que é feito, na verdade, em conjunto e com a plena participação da família. É a família que traz essas informações. Mas, nós não temos padronização nesse tipo de documento, tá? E eu também, gente, quem já me acompanha aqui mais tempo sabe que, em razão do meu trabalho de consultora educacional, eu já ter experienciado e conhecido vários sistemas de ensino, eu posso dizer para vocês que a realidade dos sistemas de ensino dos municípios são muito diferentes. Tem municípios maiores, tem municípios em regiões economicamente mais favorecidas no nosso país, tem municípios menores,
localizados em regiões menos favorecidas economicamente. Então, tudo isso interfere na estrutura organizacional daquela prefeitura, daquele órgão público. Então, eu vejo e falo para vocês isso com total propriedade, por já ter trabalhado em vários municípios, que às vezes um município que tem o mesmo porte, tem o mesmo número de habitantes, tem uma realidade educacional totalmente diferente da outra, tá? E aí, por isso mesmo que quando eu faço o meu trabalho de consultoria, eu procuro observar aquilo que está sendo feito em termos de organização da oferta do ensino para os alunos. Eu vejo aquilo que está sendo oferecido para os profissionais da educação em termos de cumprimento de direitos previstos na legislação, e a partir disso, a partir desse diagnóstico, traço as metas e mostro para aquele sistema de ensino quais são as possibilidades de adequação, de melhoria, tanto para oferecer um melhor atendimento para o aluno dentro da lei, quanto também para oferecer um melhor atendimento, uma valorização maior para os profissionais da educação, mas dentro daquela realidade do município. Não adianta nós, consultores educacionais, chegarmos em um município e compararmos aquela estrutura que ele tem com um município maior, um município que está localizado em outra região do país, ou que está localizado dentro do mesmo estado, mas que está numa região mais favorecida economicamente, ou um outro município que tem uma arrecadação financeira melhor que aquele outro. Então não adianta compararmos. Cada município é um ente federado autônomo. A nossa Constituição Federal, a nossa legislação federal, ela garante autonomia para os municípios. Por isso que vocês que são profissionais da educação, vocês podem observar que, no meu município aqui, a gente tem tais e tais servidores no quadro. Mas o município vizinho não tem. Por que isso acontece? Porque a competência para a organização do serviço público, para a organização dos órgãos da administração pública, para a criação de cargos públicos, para a definição de salários, vencimentos e remunerações, direitos e vantagens dos servidores públicos é competência do prefeito. Então, cada município tem essa autonomia. Por isso que num determinado município a gente tem um quadro de servidores, às vezes, da educação muito maior. A gente tem lá, além dos professores, a gente tem os auxiliares de educação, a gente tem agora os profissionais de apoio escolar para os alunos com deficiência, a gente tem supervisor de ensino, tem coordenador pedagógico, tem orientador educacional, tem orientador de planejamento educacional, tem psicólogos escolares, tem assistentes sociais da educação, tem psicopedagogos, e às vezes no outro município não tem, porque aquele município não criou aquela estrutura mediante lei, tá? Então, só para fazendo o adendo aqui para vocês entenderem um pouquinho de que essa estrutura administrativa, ela depende muito do gestor público, tá? No caso do prefeito, porque é o prefeito que tem competência, e na maioria dessas questões que eu coloquei aqui para vocês, para mandar a lei para a Câmara, então aqui no meu município está precisando criar o cuidador ou profissional de apoio escolar, nós não temos. Cabe ao prefeito, enquanto chefe do Poder Executivo Municipal, através de uma competência, de uma atribuição que foi dada pela Constituição Federal, cabe ao prefeito encaminhar o projeto de lei para a Câmara, criando esse tipo de cargo, estabelecendo quantas vagas haverão para esse cargo, estabelecendo qual será o vencimento, o salário do servidor que irá ocupar esse cargo, tá? Então, para tudo isso existem regras, e justamente por isso, e em razão dessa autonomia que cada ente público tem, no caso, cada município, cada estado, é que existem tantas diferenças de um município para o outro. Porque o professor da rede estadual tem direito de adicional por tempo de serviço, e a cada 5 anos, e no outro município ele tem direito de anuênio, ou seja, adicional por tempo de serviço pago todo ano, ou triênio a cada 3 anos, e na rede estadual ou no outro município, esse benefício é somente a cada 5 anos, porque justamente esses tipos de vantagens, algumas vantagens, dependem de regulamentação local, tá? Diferentemente, por exemplo, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é devido às pessoas, né, aos trabalhadores do nosso país, por conta de uma lei federal, ou aos servidores públicos municipais que adotaram o regime jurídico da CLT.
Então, esses profissionais, por exemplo, têm direito a fundo de garantia. Outros servidores, no caso dos servidores estatutários, não têm. A mesma coisa, e aí falando de um direito que é comum a todos os trabalhadores, o direito ao 13º. O direito ao 13º é uma garantia que está prevista na Constituição Federal a todos os trabalhadores do nosso país, independentemente se são da área privada ou da área pública. Então, em todos os municípios, nós teremos ali a previsão do pagamento do 13º salário, tá? Diferentemente de vantagens como o adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço não está previsto na Constituição Federal. Ele não é um direito nacionalmente previsto para todos os servidores, mas tão somente para aqueles sistemas de ensino, municípios e estados que instituírem leis próprias, ok? Então, só para fazer esse adendo aqui sobre essa questão da organização administrativa, até mesmo para a gente poder pontuar essa questão dos profissionais que trabalham com os alunos autistas, tá? Que é o que eu vou falar com vocês agora. Então, uma vez que a gente tem ali um plano de atendimento educacional para esses alunos, a gente tem um plano geral que envolve ali todo o tempo que esse aluno está na escola, principalmente no turno regular, e a gente tem um plano específico para o tempo que ele está no AE, onde ele terá sua formação complementada ou suplementada, terá ali as suas necessidades individuais educacionais trabalhadas com mais previsibilidade, com maior cuidado, com maior atenção. Esse aluno precisa ter ali acesso a alguns recursos e serviços. Mas quem dirá isso? Se esse aluno, quantas horas esse aluno fica no AE, quantas vezes por semana, se precisa de um cuidador, se precisa de um professor auxiliar, é a equipe escolar, ok? E aí, onde está escrito então essa questão dos profissionais de apoio escolar? Primeiro, que nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala, né, que as pessoas com deficiência têm direito a um profissional de apoio escolar para atividades de alimentação, higiene e locomoção. E falando especificamente dos alunos autistas, na Lei Federal 12.764 de 2012, que é a Lei do Autismo, lá no artigo 3º, parágrafo único, nós temos a seguinte previsão: em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, terá direito a um acompanhante especializado. Então vejam que a Lei do Autismo garante para os alunos autistas, quando eles precisarem, tá? Esse profissional, esse acompanhante especializado. Ah, Sarita, mas aqui no meu município, e eu falo isso porque eu recebi um caso esses dias de uma ação judicial onde a família requer para um aluno autista tanto a concessão do professor auxiliar quanto de um cuidador. Ah, Sarita, mas esse aluno tem direito desse profissional de apoio? Ah, ele tem direito ainda aos dois profissionais, tanto ao professor auxiliar mais o cuidador, mais o profissional de apoio? E aí eu digo para vocês que depende. Por quê? Quando a gente lê aqui o parágrafo único do artigo 3º da Lei do Autismo, ele diz expressamente, em caso de comprovada necessidade, tá? Todos os alunos autistas precisam do acompanhante especializado? Não. Tem crianças que já têm autonomia suficiente e não precisam de acompanhante especializado, não precisam de cuidador. Tudo isso, quem vai avaliar e definir é a equipe escolar que atende esse aluno, ok? Nós temos a nota técnica do MEC, deixa eu confirmar aqui, é a de 2013, nota técnica, MEC, acho que é 24 de 2013, que traz orientações específicas para o atendimento de alunos autistas, porque essa nota técnica ela foi editada após a vigência da Lei do Autismo, que é de 2012. Nessa nota técnica, nós também temos com clareza que nem todos os alunos autistas precisam desse acompanhante especializado. A legislação do autismo não traz qual é a especialização necessária. Então, a lei diz assim, ó, em alguns casos, em casos em que o aluno for comprovadamente necessário ter ali um acompanhante especializado, a escola tem que conceder esse profissional, mas a lei não diz qual é o perfil desse profissional, não diz qual é a habilitação desse profissional. E vocês podem analisar isso, inclusive, nessa nota técnica do MEC, que é a nota 24 de 2013, que traz orientações aos sistemas de ensino
para implementação da Lei Federal 12.764 de 2012, que é a Lei do Autismo, tá? Então, em termos de legislação, que nós temos as principais legislações falando aí dos profissionais que atendem os alunos autistas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no artigo 3º também, tá? Que fala que no âmbito escolar é necessário um profissional de apoio, mas para aquelas situações em que o estudante precisa de um auxiliar ali, um apoio em atividades de alimentação, higiene e locomoção, tá? Então seria um profissional com mais características de cuidador, um profissional que não precisa ter formação pedagógica, ele precisa unicamente estar preparado para atender o aluno em suas necessidades primárias, suas necessidades da vida diária, alimentação, higiene e locomoção. E nós temos ali um segundo perfil de profissional previsto na Lei do Autismo, no parágrafo único do artigo 3º, que seria esse acompanhante especializado, que infelizmente a própria lei não nos trouxe qual é a capacitação, qual é a habilitação desse profissional. E aí vem aqui a minha interpretação, a minha orientação para vocês, no sentido de que pode ser um professor, ou seja, um profissional que tenha qualificação para o magistério, ou não necessariamente. Pode ser que não seja um profissional com qualificação para o magistério, mas que receba um treinamento, uma qualificação para o atendimento dos alunos com deficiência, dos alunos autistas. E aí essa minha interpretação, essa minha fala tem inclusive como respaldo informações trazidas no próprio parecer número 50 de 2023, que é esse parecer que eu coloquei para vocês, que é o parecer que traz orientações para os alunos autistas, que o próprio documento, o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação reconhece que a legislação é omissa nesse sentido. Embora diga que os alunos autistas, em casos comprovados, têm direito a ter um acompanhante especializado, a lei não diz quem é esse acompanhante especializado. E o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação traz uma sugestão para a criação de um curso voltado para esse acompanhamento especializado de alunos autistas e de alunos com deficiência. E sugere para que, para que esse curso tenha ali no mínimo uma carga horária de 180 horas. E além disso, uma vez que esses servidores que trabalham com esses alunos tenham essa qualificação mínima, essa especialização nessa área de autismo, de educação especial, que além disso, anualmente eles recebam ali uma atualização, uma capacitação em serviço de no mínimo 80 horas anuais, ok? Então, pessoal, hoje, do ponto de vista de profissionais que atendem esses alunos, nós podemos ter esses dois tipos de profissionais dependendo da necessidade do aluno. Pode ser que o mesmo aluno precise, inclusive, dos dois profissionais, tá? Vamos supor que um aluno tem ali uma deficiência severa, que ele precisa tanto de alguém ali dentro da sala de aula, apoiando o aluno o tempo todo em sintonia, em parceria com o professor titular da classe, lembrando que quem é a autoridade competente na sala de aula é o professor titular, o professor auxiliar ou outro profissional ali que está acompanhando o aluno dentro da sala de aula deve trabalhar sob a orientação e supervisão do professor titular da classe, ok? Então pode ser que esse aluno precise ali de um acompanhamento especializado dentro da sala de aula, mas pode ser que também esse mesmo aluno precise, no intervalo de aulas, por exemplo, de um auxílio ali na hora da alimentação, enfim. Então a escola também precisa, às vezes, ter profissionais com essas duas características. Sarita, aqui no meu município nós temos um único profissional que atende esses dois tipos de atribuições. Ele é, por exemplo, um auxiliar de vida escolar, um agente de vida escolar, que ele ajuda o aluno quando o aluno precisa na parte de higiene, de alimentação ou de locomoção, mas ele também, em alguns casos, são designados esses agentes escolares, esses profissionais de apoio, para ficar ali com o aluno também dentro da sala de aula, porque muitas vezes o aluno está agitado, o aluno ele está agressivo, ou ele está tumultuando ali a sala de aula, ele está passando ali por algum tipo de experiência que está interferindo tanto no seu aprendizado quanto na dinâmica ali da sala de aula. Então, tudo bem. Se o seu município criou esse cargo, ofereceu uma capacitação para esses profissionais e está sendo atendido, não tem problema nenhum, porque não tem uma regra
fixa na nossa legislação. Ó, tem que ser assim, tem que ter essa nomenclatura de cargo, tem que ter essa carga horária, tem que ter essa especialização. Não existe ainda na nossa legislação uma padronização sobre esse profissional, tá? Então, o que eu oriento é que para os municípios que eu trabalho, enfim, para os meus alunos, quem é aluno meu aqui do curso de Educação Especial, lá eu falo um pouquinho desses dois tipos de profissionais e faço ali as orientações, no sentido de que cada sistema de ensino tem que avaliar a sua estrutura física, operacional e financeira para criar esses cargos. Lembrando, pessoal, eu sempre gosto de lembrar também disso, quando eu falo do profissional da educação, que um aluno que é público-alvo da educação especial, seja independentemente da sua deficiência, do seu transtorno, esse aluno ele já é assistido no mínimo por 2 professores, ou seja, por 2 profissionais da área do magistério. O primeiro professor é o titular da classe, esse aluno já está recebendo um ensino através de um pedagogo, de um profissional da educação, um profissional do magistério, que é o titular da classe, ali da sua classe do ensino regular, e ele já deve estar sendo assistido também por um segundo profissional do magistério, com especialização na área da educação especial, que é o professor do AEE, que é aquele profissional que irá atender esse aluno durante o período do atendimento educacional especializado, acompanhará esse aluno ali na sala de recursos multifuncionais. Então, a gente tem que entender que, no mínimo, esse aluno público-alvo da educação especial, ele já está sendo assistido por 2 profissionais do magistério. E aí a gente fala, precisa de um terceiro professor, um terceiro pedagogo ali o tempo todo dentro da sala de aula desse aluno? Muitas vezes não é necessário, tá? E aí pode sim o sistema de ensino, o gestor público ali daquele sistema de ensino optar por colocar ali à disposição no seu quadro de pessoal profissionais que não sejam pedagogos, mas que tenham algum tipo de capacitação para atuar de forma colaborativa com o professor titular da sala, para atuar de forma colaborativa com o professor do AE e atender as necessidades individuais daquele aluno, ok? Então, a avaliação em relação ao profissional que atenderá esse aluno autista cabe à equipe escolar também, tá? Então, a equipe escolar, quando ela irá fazer ali o plano de atendimento individualizado desse aluno, ela ficará responsável também por definir se esse aluno precisa de acompanhante e, caso ele precise de acompanhante, qual é o perfil desse profissional. É um profissional que acompanhará o aluno dentro da sala de aula ou não? É um profissional com características de cuidador que acompanhará esse aluno somente ali quando ele precisar de se locomover na hora do intervalo, ou precisar de auxílio quando ele for ao banheiro, ou precisar de algum auxílio na hora da alimentação, ali na hora da merenda, enfim, tá? Então, cabe à equipe escolar avaliar essas questões e determinar tudo isso no plano de atendimento do aluno. Nesses 2 planos, na verdade, que é o PEI e o plano de AEE. E aí, eu prometi para vocês também falar dessa questão dos servidores públicos que têm direito à redução de jornada. Lá na Lei Federal, cadê? Deixa eu abrir aqui. Na Lei Federal 8.112 de 1990, que é a lei que traz o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, no seu artigo 98, tem uma disposição que garante tanto ao servidor público que é estudante, quanto ao servidor público que tem alguma deficiência, quanto também ao servidor público que tem um marido ou a esposa, um filho ou alguém sob sua responsabilidade que tenha uma deficiência, garante uma jornada de trabalho diferenciada, tá? E aí o que acontecia até pouco tempo atrás? Muitos municípios e estados não tinham esse tipo de regulamentação, tá? Então quem era servidor público federal, trabalha para o governo federal, tinha direito a essa redução de jornada. E outros servidores dos estados, dos municípios, não tinham. Por quê? Porque faltava ali legislação local, uma legislação no âmbito daquele estado ou daquele município concedendo esse tipo de benefício, essa vantagem. Por quê? Porque nós sabemos da rotina que essas pessoas têm em relação, que decorrem ali, obviamente, do tratamento da sua própria deficiência, das suas condições de saúde ou do acompanhamento do seu filho, do seu marido, da sua esposa nesses tipos de atendimento de tratamento, tá?
E aí, pessoal, essa legislação, então, que é a Lei Federal 8.112 de 90, no artigo 98, garantia isso para os servidores federais, mas agora, desde 2022, finalzinho de 2022, nós tivemos ali uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garante esse benefício de redução de jornada também para os servidores dos estados e dos municípios, independentemente de terem legislações próprias ou não, tá? O julgamento dessa ação foi no dia 12 de dezembro de 2022 e essa decisão tem repercussão geral. O que significa isso? Quando a gente fala que uma decisão tem repercussão geral, significa que todos os entes federados, tanto dos estados quanto dos municípios, têm que observar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, embora esteja ali naquele caso, naquela ação, sendo analisado um direito previsto numa legislação federal, essa legislação, por força desse entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, deverá ser aplicada também no âmbito dos estados e dos municípios, tá? E a decisão diz o seguinte: o tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1097 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 de 90, que é esse Estatuto dos Servidores Federais que eu coloquei aqui para vocês, tá? Nos termos do voto do relator, enfim, e tem ali a decisão, ok? Então, se vocês passam por esse tipo de situação ou conhecem alguém que passa, nós já temos então aí uma mudança no entendimento em relação a essa redução da carga horária, que pode ser até de 50%. Lembrando que pelas disposições da legislação, obviamente, essa redução, essa quantidade de redução de jornada tem que ser justificada. Então eu preciso ter ali uma redução de jornada porque o meu filho, ele tem esse atendimento tantas vezes por semana, então eu preciso dessas horas para auxiliá-lo nesses tratamentos ou nessas atividades, ok? Tudo isso precisa ser justificado, precisa ter ali um processo administrativo para avaliar esse pedido do servidor público e avaliar ali qual será o percentual de redução da sua carga horária de trabalho, ok? Tudo certo por aqui? A necessidade de fazer uma lei municipal? Então, até então havia necessidade, tá? Por quê? Porque como se tratava de um direito do servidor público, cabia àquele próprio ente municipal mandar uma lei para a Câmara e aprovar aquele benefício. Por quê? O prefeito ele não pode, vou conceder para um, para outro, não, precisa ter uma lei. O gestor público ele precisa atuar conforme o que diz a lei, é o chamado princípio da legalidade. Então, se não houvesse lei no âmbito municipal, como que o prefeito iria conceder uma redução de carga horária sem ter amparo legal? Então, até então não era permitido esse tipo de concessão. Agora, com essa decisão do STF, é possível que os gestores públicos dos estados e dos municípios concedam esse benefício sem ter ali uma regulamentação própria com base na decisão do STF. Mas eu, Sarita, recomendo que baixem sim suas respectivas leis, tá? Veio ali um requerimento, precisa analisar, deferir ou indeferir, é possível deferir com base no entendimento do STF. No entanto, tendo em vista esse princípio da legalidade, que o gestor público tem que atuar de acordo com a lei, a melhor coisa é regularizar a situação, encaminhar ali um projetinho de lei para a Câmara, tem toda essa justificativa da legislação federal, tem a justificativa do plenário ali do STF, e aí vem o município e baixa a sua legislação, estabelecendo critérios, como vai ser, quais são os documentos que aquele servidor precisa apresentar para comprovar ali aquela situação, enfim, é sempre importante ter esse tipo de regulamentação, ok? E aí, pessoal, para finalizar, eu vou responder aqui as dúvidas de vocês. Uma das dúvidas que eu recebi e que eu quero falar um pouquinho aqui para vocês é sobre a vinda, né, ou a entrada de profissionais que não são ali do serviço público na escola. Então, vamos dar o exemplo que veio aqui para mim, de que um aluno
tem ali um atendimento particular de um profissional de um terapeuta que faz ali a aplicação da ciência ABA para um aluno. Esse profissional é particular e a escola deseja saber se é permitido que esse profissional entre na sala de aula e acompanhe ali o tempo todo o trabalho dos profissionais da educação, dos profissionais que são contratados por aquela escola ou por aquele sistema de ensino. E a resposta, pessoal, é não, tá? Por quê? Sarita, mas o aluno tem direito de ter os atendimentos, enfim, sim, tá? A família, ela tem total competência, total abertura para contratar os profissionais que deseja para o atendimento dos seus filhos, tá? No entanto, quando a gente está falando do ambiente escolar, a competência ali, a autoridade é daqueles profissionais que estão naquele ambiente. Então, o professor, ele é autoridade em sala de aula. A equipe de suporte pedagógico, o diretor de escola, o vice-diretor, o coordenador pedagógico, o supervisor de ensino, cada um tem o seu papel e as suas atribuições. Então, sempre que vocês receberem algum pedido da família dizendo que quer que um profissional particular acompanhe o seu filho dentro da sala de aula, fique ali o tempo todo com esse profissional, vocês devem saber, enquanto profissionais da educação, que vocês não estão obrigados a conceder, a permitir esse tipo de acesso. Primeiro, porque a gente tem que entender uma questão que é trabalhista, tá? Falando um pouquinho de legislação trabalhista. Como que você permite que um profissional que não é do seu quadro de funcionários ou não é do seu quadro de servidores públicos fique trabalhando ali no seu ambiente por vários dias, enfim, com frequência? Isso pode desencadear futuramente questões no âmbito do direito do trabalho. Mas esse profissional, e se essa família não pagar esse profissional da maneira correta, não efetuar o pagamento ou não efetuar o pagamento daquele valor que é o valor correto? Enfim, e aí, qual é a responsabilidade da escola em relação a isso? Então, a gente tem que pensar em questões trabalhistas. Segundo ponto, pensar em questões relativas à autoridade ali dos profissionais daquela sala de aula, daquela escola, do professor, da equipe de suporte pedagógico. Esses profissionais, eles são as autoridades escolares competentes para oferecer o melhor atendimento para o aluno, tá? Então, não quero polemizar e entrar aqui numa discussão que esse aluno ou que essa criança não tenha direito de fazer outros tipos de atendimento. Tem sim, tá? Se a família deseja buscar esse tipo de tratamento, de atendimento, ótimo. No entanto, nós não podemos confundir atendimento clínico com atendimento educacional. Do ponto de vista educacional, existe toda uma legislação que os profissionais da educação devem cumprir. O aluno precisa ter uma carga horária certa, existe um calendário escolar, existe ali um planejamento educacional para esse aluno, para todos os alunos, existe uma proposta pedagógica naquela escola, existem os planos de ensino, existem ali todo um trabalho que é direcionado para os atendimentos dos alunos, tá? Então, nós não podemos ter ali uma interferência de outros profissionais o tempo todo dentro da escola, porque isso pode atrapalhar o planejamento educacional que foi feito para aquele aluno em específico ou para os demais alunos. Além do que, eu colocaria aí uma terceira situação, que é a questão de você ter as questões relacionadas ao direito à intimidade, à imagem, enfim, né? Você está colocando uma pessoa que é de fora da escola, que não é alguém contratado pela escola para estar atuando com outros alunos, não só com aquele aluno que receberia esse atendimento. Você está expondo outros alunos àquela situação ou aquele atendimento, ou ao trabalho daquele profissional que está dentro da escola, sendo que, voltando à questão anterior, sendo que a equipe escolar já tem um planejamento para aquele aluno. Como que você lida com essa situação de ter ali 2 profissionais ou 3 direcionando o trabalho de um aluno, tá? Então, essa situação é um pouco complexa. Sarita, mas não pode observar, não pode trabalhar em parceria? Sim, tá? A parceria é sempre importante.
tá? O que eu recomendo para os municípios que eu presto consultoria? Que sempre que se deparem com esse tipo de requerimento, com esse tipo de pedido da família, que exista ali um diálogo, uma parceria, no entanto, entre profissionais. Então, o profissional particular do aluno marca com a escola os horários, as reuniões, enfim, as trocas de informações. A escola intermedia ali quais são os profissionais da educação daquela escola que farão esse intercâmbio com os profissionais particulares, e esses profissionais trocam informações, trocam experiências, enfim, dialogam em relação ao atendimento daquele aluno no âmbito escolar, mas sempre ali um trabalho conjunto e de parceria entre profissionais, tá? Profissional particular, profissional da escola, profissional da educação. Ou podendo, e obviamente que isso é bem interessante, envolver ali também a gestão educacional, o coordenador pedagógico, o próprio diretor da escola, ok? Então essa é a minha orientação. O aluno, ele pode ter sim esse tipo de atendimento, porém, esse atendimento não, a escola não tem obrigação de acolher esse profissional todos os dias, o tempo todo dentro da escola. Ela pode sim restringir esse acesso a algumas situações pontuais previamente agendadas, de acordo com a disponibilidade da escola, de acordo com o planejamento das atividades escolares, para que isso não interfira no trabalho que já é realizado pelos profissionais da educação em relação àquele aluno que tem ali, que irá receber o atendimento particular, nem mesmo interfira no trabalho que está sendo realizado com os demais alunos daquela sala de aula. Ok, pessoal? Essa é a minha orientação que eu tenho dado para os municípios, tá? Para os sistemas de ensino, para que atuem de fato em parceria. Mas a escola ela não pode ficar refém da imposição de que outros profissionais venham e mudem ali toda a rotina, todo o planejamento que já foi feito, tanto para aquele aluno que recebe o atendimento particular, quanto dos demais alunos, dos alunos ali que estão naquele ambiente escolar, ok? O pessoal está falando aqui, qual é a lei que ampara essa recusa, mesmo que traga a professora Edilane. Qual lei ampara essa recusa, mesmo que traga um documento deixando claro que o vínculo é com a instituição, fazer com que o profissional tenha acesso ao plano do professor e ao PPP da escola? Então, professora Edilane, tudo isso tem que ser trabalhado e conversado com a gestão escolar, tá? Então, esse profissional, ele precisa se identificar, essa família precisa identificar que é aquele profissional X ou Y que faz o atendimento desse aluno. Essa família, esse profissional particular, podem, então, dialogar com a gestão educacional, solicitar reuniões em conjunto com a família, para entender qual é o papel de cada um em todo esse atendimento. A escola, através dos seus profissionais, sejam dos professores ou da própria equipe escolar, precisa apresentar para essa família qual é o plano de atendimento desse aluno, o que já está sendo feito com esse aluno durante o período que essa criança fica na escola, da mesma forma que esse profissional particular terá a oportunidade de apresentar qual é o trabalho dele, qual é a linha de raciocínio que ele tem, o que o trabalho dele precisa da escola, precisa do profissional da educação escolar ali, do profissional do magistério, como essas duas áreas de atuação podem se ajudar, como o profissional da educação pode ajudar o trabalho do terapeuta, do profissional particular, do mesmo jeito como o profissional particular, o terapeuta, pode dar orientações para que o professor desenvolva algum tipo de estratégia, algum tipo de atividade com aquele aluno durante o período escolar e juntos cheguem a uma solução de qual é a melhor forma de atendimento, como se dará essa parceria, tá? O que eu tô colocando aqui para vocês é que a escola, ela não precisa estar refém de algumas situações. Por quê? Porque a gente tem que pensar que enquanto o aluno está no ambiente escolar, existem autoridades escolares ali que devem ser respeitadas. O diretor da escola, a equipe de suporte pedagógico e principalmente o professor titular da classe. Ok? Até a próxima live. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo e até a próxima. Um beijo.